Oi, gente. Vocês devem estar sabendo do que aconteceu, não apenas com o jogador Luigi do Palmeiras, mas com vários jogadores do Palmeiras em uma partida do Sub-20 do Palmeiras na Libertadores Sub-20. E muitos de vocês já devem ter visto a fala do Luigi, até por isso eu não vou exibir essa fala, porque tem direitos autorais. Eu fiz uma primeira versão desse vídeo, tinha a fala do Luigi, e o vídeo foi bloqueado pelo YouTube porque tinha direitos autorais. Então eu vou deixar o vídeo, que é esse vídeo aqui, ó, para vocês assistirem, caso alguém não tenha assistido, no comentário fixado. Mas eu quero comentar esse evento, né? E isso tem tudo a ver com a política. Tem a ver com política, tem a ver com preconceito, tem muitas questões envolvidas aí. Porque, verdade seja dita, esses preconceitos foram e têm sido potencializados, aumentados pela extrema-direita. Lá nos Estados Unidos, nós sabemos que a xenofobia aumentou por causa do governo Trump. Bem, o que foi que aconteceu no jogo do Palmeiras Sub-20? Parte da torcida do Cerro Porteño do Paraguai resolveu provocar os jogadores do Palmeiras fazendo aqueles gestos de preconceito racial. Inclusive, uma imagem que ficou muito famosa foi a de um homem segurando uma criança e imitando um macaco. Esse tipo de imagem, para mim, mostra o seguinte: criança não nasce sendo preconceituosa. Criança não nasce tendo preconceito racial, sendo xenofóbica, né? Criança aprende isso com outros preconceituosos. Isso faz parte da educação. E a educação ruim, uma educação opressora, uma educação que perpetua a opressão, né? E tem a educação libertadora, né? Já que a Conmebol não vai educar por bem, os clubes brasileiros, a torcida brasileira deveriam pressionar a CBF e a Conmebol para educar com punições. E não vai ter, como gostariam talvez os jogadores brasileiros que falaram sobre isso, dizendo que os torcedores que fizeram isso deveriam ser punidos. Sabe por que não vai acontecer? Porque a maioria dos países latino-americanos não tem a legislação dura com relação a esse tipo de preconceito que o Brasil tem. O Luigi diz: o que aconteceu comigo foi um crime. Até quando isso vai acontecer? Mas foi um crime segundo a legislação brasileira. A legislação dos países latino-americanos não trata isso como... deveria tratar, mas não trata isso como um crime grave, que é. Eu concordo 100% com o Luigi. Só que tem esse detalhe. A legislação desses países não vai permitir que as pessoas que fizeram aquele crime, e aí eu estou falando crime não do ponto de vista local, mas do ponto de vista internacional, do ponto de vista de como deveria ser, né? Deveria, assim como é crime aqui, deveria ser crime lá, mas ainda, lamentavelmente, na maioria dos países latino-americanos não é. Então, como é que devem proceder os torcedores? Como é que devem proceder os clubes? Como é que devem proceder os jogadores? Os jogadores que recentemente se posicionaram corretamente para melhorar a qualidade do espetáculo, defendendo gramado, gramado natural de qualidade, né? Que o sintético não pode ser prioridade, tendo em vista que a prioridade do jogo não deve ser shows. Concordo com os jogadores. Mas os jogadores também têm que se posicionar agora firmemente para pressionar os clubes, para pressionar a Conmebol, para dizer: esse tipo de coisa não pode ser tolerada. E a punição desportiva à torcida tem que ser dura. Não pode ser multa ao clube. Esse tipo de punição leve não cabe a uma coisa dessa envergadura. E qual seria, muitos devem estar me perguntando aí, qual seria uma punição adequada, André? Eu tenho uma punição adequada. É duríssima. Mas vou dizer, para mim a punição inicial adequada era: o Cerro Porteño vai jogar sem torcida durante um ano. Poxa, André, eles vão perder renda, vai ter uma perda desportiva, porque não vai ter a pressão da torcida. Azar. Deveria ser uma punição assim, dura. Ah, fez de novo? Fez de novo? O Cerro Porteño está suspenso de competições internacionais por um ano. Aí não vai nem jogar. Primeiro cortaria a torcida, depois tiraria até o clube. E aí vamos ver se a torcida começa a aprender. E não é só a torcida, um grupo da torcida do Cerro Porteño, porque esse problema existe há muito tempo
em vários países latino-americanos, e o problema do preconceito existe também no Brasil. As torcidas brasileiras dão demonstrações de várias formas de preconceito, xenofóbicos, preconceito racial, preconceito homofóbico, e que também tem que ser coibido, também tem que ter punição. Espaço do campo de futebol, assim como na sociedade, não pode ter estádio de futebol, não pode ter tolerância para preconceito, se a sociedade já classificou que esses preconceitos não devem ser tolerados. E isso é fundamental da sociedade se unir. A extrema-direita não criou esses preconceitos. Sejamos sinceros. Esses preconceitos, eles existem desde sempre na experiência humana. Lamentavelmente, mas existem. Mas a extrema-direita potencializou. Ou alguém tem alguma dúvida que o bolsonarismo aumentou a xenofobia com o nordestino? Que esses movimentos de extrema-direita, inclusive usando símbolos, como vocês sabem, daquele aluno, né, que foi proibido de fazer a colação com símbolo e ele acabou fazendo a colação retirando o símbolo, né, a colação de grau, ele colou grau, mas teve que retirar o símbolo da Alemanha dos anos 30, né, o símbolo daquele movimento de extrema-direita alemão, né. Enfim, a extrema-direita potencializou esses preconceitos. Essa é uma outra dimensão que a gente não pode negar. A política do Trump lá nos Estados Unidos está fazendo preconceito com os latinos, a xenofobia com os latinos, que tem uma dimensão xenofóbica e tem uma dimensão racial, aumentar e muito. Né? Enfim, e isso precisa ser combatido. Toda a minha solidariedade ao Luigi, aos jogadores do Palmeiras que sofreram com isso, mas tem que se pensar em soluções. E para mim, a solução passa por uma punição. Já que não vai ser possível punir criminalmente aqueles que realizaram isso, porque a legislação desses países não permite, tem que ter uma punição desportiva para com os clubes em que esse tipo de coisa acontece. A minha sugestão é uma punição de jogar sem torcida. Para começo de conversa. Primeira infração pós isso é assim. Reincidiu, suspende o clube de competições internacionais. Aí vai doer no bolso. Outra coisa, os patrocinadores desses eventos têm que ser questionados e pressionados. Porque o nome deles está sendo associado não a um evento esportivo, mas está sendo associado a esse tipo de preconceito. Por isso tem que ter uma coisa meio Sleeping Giants e perguntar para os patrocinadores, que eu nem vou dizer o nome aqui, e perguntar para eles, e aí, vocês querem que a imagem de vocês, que estão bancando, em parte, esses eventos, seja associada com esse tipo de preconceito? Ou vocês vão pressionar para que alguma coisa seja feita? Tem que constranger esses patrocinadores, tem que constranger os clubes a fazerem alguma coisa. Porque a Conmebol não vai fazer. E a CBF também não vai fazer. Se não tiver pressão dos jogadores, pressão dos torcedores, pressão da população. Tem que ter uma movimentação popular para fazer isso. E é o que eu tenho a dizer sobre isso. Eu estou até fazendo um canal de futebol, mas mesmo quando eu tiver o meu canal de futebol, e vou lançar, viu, gente? Esse tipo de tema, que tem muito mais a ver com política, vai vir aqui para Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Temos que combater juntos todas as formas de preconceito. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.